de exercício, né? Sou para a próxima prova, na quinta-feira. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas aí, eu abro aqui os slides, já preparei aqui assim as questões, a resposta das questões, e a gente pode ir discutindo aí se vocês tiverem uma dúvida. Então, estou só esperando aí de vocês para ver o que é que vocês me dizem sobre a lista. Sim, Erivaldo, pode falar. Deixa eu ver aqui a questão 6, viu? Professor, eu gostaria de pedir que, se possível, o senhor fizesse aí a sete e a 8 para mim, porque eu fiquei com muita dúvida nessas duas. Ok. Então vamos. Estou abrindo aqui a 6 para Divaldo, a gente já pega na sequência, pode ser? Pode ser. A 6, a 7 e a 8. Deixa eu... Então, vocês estão vendo aí a lista, né? A questão da lista. Então, vamos lá. Tu chegou até onde, Divaldo, nessa questão? Pronto. Então, é o seguinte, a gente tem nessa reação duas moléculas de ferro 2 mais, né, dois cátions de ferro, mais 3 iodo menos, produzindo 2 ferro 2 mais iodo, né, 3 iodo menos. Nessa questão aqui, deixa eu ver, tem mais uma pessoa chegando. Nessa questão aqui, a gente tem o iodo, saindo de iodo, vamos lá, passar aqui, ó. A gente tem o potencial do ferro, né, é igual ao potencial da reação do iodo. Tá? Então foi isso aqui que você fez, né, Edivaldo? Você igualou, então no equilíbrio você igualou o potencial das duas células. É isso? Pronto. Então, a gente tem o potencial da espécie ferro, do iodo, igualamos os dois e. Deixa eu pegar aqui a caneta. E a gente descreveu aqui a equação de Nernst para eles, certo? Para a gente calcular aqui o potencial. Então seria o potencial padrão de redução do ferro menos 0,0592 sobre 2, que são dois elétrons que são trocados. Aqui, ó, nessa equação, tem um erro. Não sei se vocês perceberam, aqui do livro. É ferro 2 para ferro 2. Isso aqui está errado. Né? Essa reação aqui é ferro 3 para ferro 2. Né? Você tem aqui ó, o iodo menos, ele passou para ter a mesma, peraí, a mesma carga aqui
envolvendo a transferência de 2 elétrons, certo? Então aqui a gente tem 3 menos, aqui é menos 3. Por quê? A gente tinha 3 átomos de iodo, né? E aqui é o triodo, menos. Aqui é menos 1, mais menos 2, igual a menos 3. Então aqui, ó, aqui eu tinha menos 3, e aqui eu tenho menos 1. Então o número de oxidação daqui aumentou, né? Ficou mais positivo. Então o iodo sofreu aqui uma oxidação. E o ferro, ele reduz. Ele é de ferro 3 mais, não 2 como está aqui, para ferro 2 mais. Tá? Então o livro errou aqui, ó. Mas voltando, a gente vai igualar os dois potenciais, ferro e iodo, né? Então vai ficar a equação de Nernst para o ferro, certo? Potencial de redução padrão do ferro, menos 0,0592 sobre 2, são 2 elétrons transferidos, ó, porque eu tenho ferro 3 para ferro 2, então é um elétron, mas eu tenho duas moléculas de ferro, então são 2 elétrons envolvidos. Então, ferro 2 mais, né, da espécie reduzida, sobre a espécie oxidada, elevado ao quadrado, porque é 2, né? Ferro 2, ferro, 2 mais, 3 mais para 2 ferros, 2 mais. Então, tem um 2 nos dois lados aqui, ao quadrado. Tá? Isso aqui é igual ao potencial padrão de redução do iodo, né? Menos 0,0592 sobre 2. Está aqui o iodo menos e o triiodo menos. Né? Aqui eu tenho 3 moléculas de iodo menos, então, elevado ao cubo. Como essas duas equações aqui estão igualadas, a gente vai passar o potencial padrão do iodo para cá, para esse lado, e essa parte que tem o log do ferro, todo esse termo aqui, ó, a gente vai levar para esse lado aqui. E o potencial padrão do iodo para cá. Então, a gente vai ficar com a diferença de potencial padrão do ferro e do iodo. Esse 2 aqui, ó, é comum aos dois, então o 2 vai passar aqui para cima. Tá vendo aqui? E o 0,0592 vai passar para baixo. Né? Aqui eu já pulei algumas etapas, a gente já chega aqui, ó, duas vezes o potencial padrão de redução do ferro menos do iodo, dividido por 0,0592, que é igual, aí aqui está do mesmo jeito, ó, log do ferro 2, da concentração de ferro 2, sobre log da concentração de ferro 3, ambos ao quadrado, menos log do iodo menos e do triodo ao cubo. Então aqui eu vou aplicar a propriedade de logaritmo nesse termo, tem que fazer alguns rearranjos, né? Então, ferro 2 mais sobre o ferro 3 mais continua do mesmo jeito, e aqui eu inverti o sinal. Quando eu inverto o sinal aqui, em relação ao iodo, a gente inverte o numerador para o denominador, dentro desse logaritmo aqui, certo? Então, o iodo ao cubo estava em cima e o triodo estava embaixo. Então, a gente inverteu aqui, né, em relação ao que tinha, e propriedade de logaritmo também. Quando eu estou somando dois logs dessa forma, é a mesma coisa de fazer aqui o log dessa espécie que está no numerador vezes essa outra espécie que está aqui no numerador. E assim com o denominador também. Então vai ficar ferro 2 mais o iodo, triodo menos, sobre ferro 3 mais ao quadrado, vezes iodo ao cubo. Então, isso aqui, ó, a gente voltar, ferro 2 mais ao quadrado,
triodo denominador. Né? Então, quando a gente faz essa inversão aqui, a gente tem a constante K, constante de equilíbrio. Então, log de K vai ser duas vezes essa diferença de potencial, a gente substitui tudo isso aqui por K, duas vezes essa diferença de potencial, sobre 0,0592. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ver que o log de K é igual a 7,94. E para encontrar o valor de K, da constante de equilíbrio, eu vou aplicar aqui a propriedade logaritmo para tirar esse log. Então, 10 elevado ao log de K é igual a K. E o outro lado vai ser 10 elevado a 7,94, foi o resultado, que é igual a 8,71 vezes 10 à sétima. Tá? Então, essa aqui é a constante de equilíbrio para aquela reação que vocês viram ali. Certo? Ok, Edivaldo? Pronto, você chegou até o final mesmo da, da questão. Basicamente até o final da questão. Então, você só teria que ter elevado, né, ter feito isso aqui seu expoente na base 10. Já que a gente está trabalhando com é base 10, então 10 elevado ao 7,94, você pode fazer aí, você vai ter o 8,71 vezes 10 à sétima. Essa questão é uma questão boa, onde a gente calcula a constante de equilíbrio da reação de oxirredução através da equação de Nernst. A gente usa a equação de Nernst para calcular o potencial padrão, aliás, o potencial daquela célula, né, utilizando a informação do potencial padrão, da temperatura. Lembrando que a gente só utilizou esse 0,0592, que a gente transformou isso aqui numa constante, porque a gente considera a temperatura de 25 graus. Né? Se não fosse temperatura de 25 graus, não seria esse valor. Aí teria que ser RT sobre NF. Né? Você ia ter o R é a constante universal dos gases, o F é a constante de Faraday, N o número de elétrons e T a temperatura. Mas como eu disse na aula, a temperatura mais usual em condições de laboratório é 25 graus. Então, substituindo 25 graus, a gente tem o 0,0592. Então, é uma questão que envolve a equação de Nernst e envolve cálculo da constante de equilíbrio. Acho que foi a Sandriele que pediu a questão 7. É isso? Sandriele? Não, foi a Minelli, né? Minelli? Foi eu, professor, porque meu microfone não estava querendo pegar, não. Foi eu que pedi. Que meu valor não está batendo com o valor aí da lista, não. Tá. O potencial, o ΔG ou a constante de equilíbrio? Professor, eu me compliquei bastante em fazer todas as contas que estão aí. Tá bom, então vamos lá. É, eu acho a questão mais interessante da lista, ela envolve, é questão só, mas envolve tudo que a gente viu um pouquinho. Então, é bom prestar atenção nessa questão. Essa questão é uma questão boa até para. É um formato de questão bom até para a prova, né? Já que a gente não pode fazer uma. A gente não tem como fazer muitas questões, é uma questão como essa boa porque a gente envolve tudo que a gente viu na disciplina, um pouquinho de tudo, né? Então, aqui, ó, já começa aqui, ó. Monte a equação de oxirredução da seguinte célula. Então, é a célula de cobre e prata. Pela representação que a gente viu. A gente tem cobre, a interfunção. Então, o que é que parte da célula? Está acontecendo uma oxidação. A gente tinha aqui, ó, porque essa ordem, tá?
Cobre 0 para cobre 2+. Aumentou o número de oxidação, então essa parte da célula sofreu oxidação. Aí aqui você tem a divisão dos dois lados da célula, né? O da célula tem a prata mais e a prata 0, a prata sólida. Então, saiu de +1 para 0, sofreu redução. Né? A concentração é 0,02 mol por litro da solução que tem cobre 2+, e da solução que tem prata mais, também é 0,02 mol por litro. Então, seria assim, ó, um eletrodo de cobre aqui, um eletrodo de prata. Nessa solução, a gente tem Ag+, e nessa outra solução, cobre 2+. Aqui que está em solução. Aqui eu tenho, ó, o condutor elétrico ligando um eletrodo até o outro. E se aqui está acontecendo a oxidação, aqui a gente está transferindo elétrons. Né? Se está acontecendo a oxidação, a gente está transferindo os elétrons do cobre aqui para a prata. E o que está acontecendo aqui na prata? Essa prata mais, ela vai começar a aumentar a superfície do eletrodo. Ela vai começar a se depositar aqui na superfície do eletrodo. E esse de cobre aqui, ó, como ele está se oxidando, ele vai se desgastando. Então, é isso que vai acontecer com esses dois eletrodos. Tá? Então, na sequência, a gente vai calcular o quê? O potencial elétrico global da célula, considerando a temperatura de 25 graus. Então, a gente já sabe que pode fazer aquela aproximação ali, na equação do Nernst. Vai calcular a energia livre de Gibbs. Vai avaliar ou não instantânea. Avaliar de que forma? Vai avaliar olhando justamente a energia livre de Gibbs. Se a energia livre de Gibbs for um valor negativo, ΔG for menor que a reação é espontânea, a gente já dá para adiantar aqui, ó, se a gente já viu que a resposta de ΔG é menos 79.503 joules, então a reação é espontânea. E calcular a constante de equilíbrio da reação. Então, é uma questão bem completa. Primeiro, a gente vai montar aqui o potencial das duas células, né? Da célula de prata e da célula de cobre. Já é dado na questão o potencial padrão de redução da prata e do cobre. A gente tem aqui o potencial da prata igual ao potencial padrão de redução, menos o 0,0592 sobre 1, porque só tem um elétron aqui sendo trocado na prata, vezes o log da concentração. Aqui é prata sólida, como estado reduzido, sobre 0,02, que é a prata prata mais. Né? Então aqui está a concentração de prata, está dissociado no meio. No sólido, sempre lembrar que é 1, né? O sólido vai ser, o valor é 1, a concentração aqui. Cobre a mesma forma. A gente vai pegar o potencial de redução. 0,337 é o potencial padrão, né? Aqui é o potencial padrão, e aqui é o potencial padrão também. É o que está tabelado. Menos 0,0592 sobre 2, que são 2 elétrons, vezes o log. Aí você vai me dizer assim, não, mas no final essa espécie oxidou, não reduziu. Mas a representação de redução, como a gente está fazendo a representação de redução, a gente coloca sempre no numerador espécie reduzida e no denominador espécie oxidada. Então, a espécie reduzida é cobre, sólido, então é 1 a concentração, dividido por 0,02. Então, a gente vai ter aqui, ó, potencial de prata, 0,6984 volts, e o potencial do cobre, 0,2867 volts. E aí a gente vai fazer aquele cálculo para encontrar o potencial
global da reação. Tá? Então, eu já tenho o potencial do eletrodo de prata e do eletrodo de cobre, que a gente calculou agora, para trazer para aquela equação do potencial global, que é o quê? É o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Né? Então, o potencial vai ser o potencial direto aqui de redução da prata, 0,6984, que a prata, de fato, sofre redução, e o que a gente calcula aqui é o potencial de redução. Então, se a prata sofreu redução e eu calculei o potencial de redução, então vem esse valor do jeito que ele está aqui. Né? Aí a gente vai somar com o potencial de oxidação. Quem sofreu oxidação foi o cobre. Redução a prata, oxidação o cobre. Então, se o cobre sofreu oxidação e eu calculei o potencial de redução do cobre, então eu tenho que fazer a mudança de sinal. Né? Aqui eu calculei como se fosse uma redução, mas ele sofreu de fato uma oxidação. Então eu mudo o sinal, em vez de positivo vai ser negativo. Então eu vou ficar com 0,6984 menos 0,2867, que é igual a 0,412 volts. Então, a gente tem a primeira resposta aqui, o potencial elétrico global da célula. Tá? Tudo bem até aí, Minelli? Sim, professor. Então, aqui a gente continua. Agora a gente vai calcular o ΔG. ΔG é a gente utilizar aquela equaçãozinha simples, só tem três informações para a gente colocar. ΔG é menos N vezes F vezes E. Quem é cada um desses? N é o número de elétrons envolvidos nessa troca, vezes F, a constante de Faraday, vezes E, que é o potencial global que a gente acabou de achar. Número de elétrons, aí a gente tem o quê? A gente tem a transferência de 2 elétrons no cobre e 2 e 1 na prata, né? Mas se a gente fizer balancear aqui, fizer a estequiometria da reação, se eu estou transferindo 2 do cobre, eu vou precipitar não, perdão, eu vou reduzir 2 moléculas de prata a mais, né? Então, eu estou transferindo 2 elétrons, cada molécula de prata recebe 1 para ser reduzido, então eu vou reduzir 2. Então, a quantidade de elétrons envolvidos na reação são 2 elétrons, né? Por conta do cobre. Então, 2 elétrons vezes a constante de Faraday, 96.485 coulombs, né? Tem gente que usa aqui 96.500, né? Mas se não disser 96.500, a gente tem que usar 96.485. Mas a variação em termos de resultado aqui seria muito pequena. Vezes 0,412 volts, então ΔG é menos 79.503 joules. Certo? É um resultado bem simples aqui para calcular o ΔG. Só aplicação da fórmula mesmo. Aí a questão pergunta se a reação é espontânea ou não é espontânea. Então, com o sinal negativo aqui, já fica fácil a gente responder isso. Então, se o ΔG é negativo, a reação é espontânea. Tem duas condições, né? Quando o potencial da célula é maior que zero, isso implica que o ΔG vai ser menor que zero. Então, a reação é espontânea. Porque aqui, ó, o número de elétrons, antes do número de elétrons, a gente tem um sinal aqui de menos. O número de elétrons não pode ser negativo. Né? Então, vai ser ou de 1 para cima. Né? Se for zero, porque não teve troca de elétrons, então não é uma oxirredução. Aí a gente pode ter a troca de 1, 2, 3 elétrons. Então, sempre números positivos acima do zero. Constante de Faraday. Constante de Faraday é se essa reação tivesse um potencial global negativo. Aí, se fosse negativo aqui, esse potencial
essa energia livre seria positiva. Então, por isso que quando o potencial é maior que zero, ou seja, positivo, o ΔG vai ser sempre negativo. Agora, se o potencial for negativo, o ΔG vai ser positivo. Então, se o ΔG é positivo, quer dizer que a reação não é espontânea. Então, a gente está falando de uma célula galvânica. A gente está falando de uma célula eletrolítica, é outra questão que tem aí na lista. Na célula eletrolítica, a reação acontece de maneira não espontânea. Né? A gente precisa de uma fonte de energia externa para promover a reação. Então, voltando à questão, a gente já achou o potencial, já achou a energia livre de Gibbs, falta a gente calcular agora a constante de equilíbrio. E a gente vai usar aquela mesma equação que a gente já viu como faz aqui, como montou na questão 6. Né? A gente fez ela aqui do começo, né? A gente partiu com ela aqui do princípio. Mas a gente já vai usar essa aproximação aqui. Ó. Log de K é igual a N, que é o número de elétrons envolvidos, vezes a diferença de potencial padrão, aquela que é tabelada, dividido por 0,0592, já que a temperatura é 20 graus. Então, substituindo os valores, a gente vai encontrar que o log de K é igual a 1561. Então, K é igual a 10 elevado a 1561, é igual a 4,07, se eu não me engano, arredondei aqui para 4,1. 4,1 vezes 10 elevado a 15. Então, essa aqui é a constante de equilíbrio. É o terceiro resultado dessa questão. Então, essa questão é uma questão boa, porque faz a gente calcular o potencial padrão, faz a gente calcular o ΔG e faz calcular a constante de equilíbrio. Deu para pegar aí, Minelli? Deu sim, professor, deu uma esclarecida, porque eu me perco muito na hora desses cálculos, mas aí o senhor explicando, eu tive uma noção de como fazer. Pronto, então é bom prestar atenção, essa é uma questão bem interessante, bem completa. Eu vou passar agora a questão 8 também. Então, questão 8. Um estudante transferiu 0,2 gramas de amostra com ferro 3 para um recipiente adequado e, após devido tratamento, todo o iodo foi reduzido a ferro 2. Em solução foi utilizada por 20 ml de cloreto de potássio a 0,0167 mol por litro. Então, determine o percentual de ferro e o percentual de dióxido de ferro. Aliás, trióxido de ferro 2. Então, sim, que tem na amostra, né? Eu acabei passando para vocês a resposta só do ferro, mas eu vou mostrar aqui também como calcular a concentração percentual em função do óxido de ferro aqui. Mas é bem parecido, o princípio é o mesmo. Né? Então, como é que acontece essa reação? Primeiro, né? Vamos falar um pouquinho do conceito. Para fazer uma titulação de oxirredução, ali no Erlenmeyer, a gente tem que ter todo o analito no mesmo estado de oxidação. Então, se eu transferir uma amostra contendo ferro 3 para esse recipiente, nesse recipiente a gente vai ter uma mistura, na verdade, de ferro 3, ferro 2. Nem tudo que vai estar lá vai estar na forma de ferro 3. Então, aqui, ó, a reação está aqui embaixo, bem simples de observar. O dicromato vai pegar o ferro 2 e oxidar ele para ferro 3. Então, o dicromato ele é um agente oxidante. Tá? Ele é um agente oxidante. Lembrando que agente de oxidante é diferente de quem sofre a oxidação. Né? Se ele é um agente oxidante, ele vai aumentar o NOx. Então, quem está aqui com ferro 3, eu preciso reduzir isso aqui tudinho para ferro 2. Então, antes de fazer a titulação, quando ele diz aqui, ó, após devido tratamento, esse tratamento aqui
foi reduzir todo mundo para ferro 2. Então, ele utilizou aqui um reagente redutor auxiliar. Né? Então, a gente usou esse reagente redutor auxiliar. O que tinha de ferro 3 aqui reduziu para ferro 2. E agora eu vou poder começar a fazer a titulação com o dicromato de potássio, que depois vai oxidar todo esse ferro 2 que está presente nessa amostra para ferro 3. Então, começando aqui o cálculo, então, a gente vai encontrar primeiro o número de mols de dicromato. Né? Essa questão é mais a gente entender a lógica da reação e depois os cálculos são simples. É número de mols e volume, na verdade. Então, a gente está adicionando dicromato, né? A gente está adicionando o dicromato de potássio, ele vai se dissociar. Eu vou ter o íon cromato reagindo com ferro em meio ácido. Vou produzir o cromo 3, o ferro 3 e água. Tá? Então, o interesse da gente aqui é no ferro. Então, se eu sei que eu estou adicionando, se eu precisei usar, não, se na titulação eu utilizei 20 ml de cromato, então eu utilizei 20 ml de cromato, do cromato, a essa concentração 0,0167 mol por litro, então eu tenho como calcular o número de mols do cromato. Número de mols, acho que você já cansado de ver isso, é concentração vezes o volume. Então, 20 vezes 10 a menos 3 litros, né? São 20 ml, mas eu trouxe aqui para litro. 20 vezes 10 a menos 3, vezes 0,0167 mol por litro. Cortei litro com litro, sobrou 3,34 vezes 10 a menos 4 mol do íon cromato. Tá? Então, olhando a estequiometria da reação, um íon cromato e reage com 6 de ferro 2. Então, se eu quero saber o número de mols de ferro 2, de ferro, eu vou pegar aqui, ó, multiplicar o número de mols de cromato por 6. Então, vou ter 3,34 vezes 10 a menos 4, vezes 6, que é a proporção estequiométrica. Isso vai dar 2,004 vezes 10 a menos 3 mol de ferro. Ferro 2 mais, né? Mas a quantidade de ferro 2 mais é a mesma quantidade de ferro 3 mais, né? São 6 moléculas, aliás, 6 átomos, 6 átomos. Só vai mudar o estado de oxidação, mas continua sendo ferro. Então, se eu tenho a quantidade de ferro, o número de mols de ferro, perdão, e eu tenho a massa do ferro, que foi dada na questão, ferro que eu tinha. Massa de ferro é o quê? É o número de mols de ferro, tá aqui, ó, 2,004 vezes 10 a menos 3, vezes a massa molar do ferro, 56 gramas por mol, cortei mol por mol, multipliquei aqui e sobrou 0,112 gramas. E na amostra, ele está dizendo que a amostra 112 gramas, eu sei que é ferro. Então, qual é a concentração de ferro na amostra? É simples, 0,112 dividido por 0,200 gramas vezes 100, percentual simples. A gente encontra que a amostra tem 56,1% de ferro. Então, agora, como é que a gente vai calcular a concentração em óxido de ferro? Eu já sei quantos mols de ferro nós temos. Então, do ferro para o trióxido de ferro 2, a gente precisa de duas moléculas de. Aliás, a gente precisa de duas moléculas de ferro para fazer esse óxido de ferro. Então, o número de mols do óxido de ferro é duas vezes o número de mols que a gente tinha só do ferro. Que a gente viu aqui na etapa anterior da questão. 2,004 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, o número de mols do óxido de ferro, duas vezes isso,
que é igual a 1,002 vezes 10 a menos 3 mol. Da mesma forma, a questão também dá a massa molar desse óxido de ferro. Então, a gente tem o número de mols, vai multiplicar pela massa molar, e a gente encontra 0,16032. Se a amostra tem 200 gramas, 0,2 gramas, se a gente fosse falar em termos de óxido de ferro, a gente diria que essa amostra tem 80,16% do óxido de ferro. Se a gente fosse falar só em ferro, essa amostra tem 56,1% de ferro. Então, Ellie, me diga aí alguma coisa, ficou com alguma dúvida? Não, professor, muito obrigado. O senhor me ajudou muito a esclarecer minhas dúvidas. Tá. Vocês têm mais alguma dúvida sobre outra questão, ou ficou com alguma ainda nessas questões? As outras estavam fáceis, né? Eu também. As outras questões estavam mais fáceis, né? Então, pessoal, é isso. Assim, o objetivo da gente hoje era tirar dúvida. Se vocês não têm mais dúvidas, né, a gente pode encerrar a aula. Eu queria dizer a vocês que, até como o professor Márcio falou hoje no grupo, a prova tem 5 questões, né? A gente está planejando fazer com 5 questões. Volumetria de precipitação foi a parte que ele deu antes dessa que eu passei para vocês. Vai fazer 3 questões. E serão 2 questões de volumetria de oxirredução, esse assunto que eu dei para vocês aqui. Mas eu só queria dizer que as questões não vão fugir muito, na verdade não podem, né? Não pode fugir do que eu dei aqui na aula. Então é bem parecido com o que está na lista e o que está nos slides. Eu peço a vocês que estudem bastante pelo que tem nos slides, né? Que vocês vão tirar nota boa, com certeza. Se pegar direitinho, fizer a lista, entendendo tudo que está na lista, vai ter nota boa, sim. Certo? Certo, professor, vai dar tudo certo. Vai sim. Então, se vocês não têm mais dúvidas, coloquem lá no chat também, da mesma forma, o nome de vocês, né? Botando lá o presente, porque vou passar aqui para o professor Márcio e a gente vai, depois que vocês colocarem o nome, a gente vai encerrar a aula. Ok? Professor, hoje que eu vi que tinha que colocar o nome, eu não sabia não. Toda vez eu tava na aula e não botava meu nome nesse chat. Meu Deus, deve levar umas 300 faltas já então. Não, acho que não levou muitas, não. Acho que foi só na, na última, eu não sei. Não, acho que as 2 últimas, né? Nessa, eu não sei se foi nessa ou nas duas. O Márcio, ele. Depois aí ele vê com você.